Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Eu sou esse aqui, professor Ícaro Castro, e hoje falaremos sobre o filo dos moluscos, evidenciando as principais características e grupos. Então, claro, segue o fio. Então, os moluscos, eles são um filo com características específicas. E uma das principais é que eles têm um corpo mole. Logo, esses organismos, eles não possuem um esqueleto interno. Então, claro, eles têm um corpo mole, porque não tem essa estrutura para deixá-lo mais firme. Eles não são organismos segmentados. O que é isso? É que o corpo é formado por pequenas partes, como se fossem realmente divisões. Os moluscos não possuem isso, não possuem essas divisões no seu corpo. Por que eu falei isso? Porque o próximo filo, que são os anelídeos, eles têm como novidade evolutiva justamente essa segmentação. Então o molusco não tem, e no próximo filo, que é anelídeos, aparece a segmentação. A maioria deles, não todos, a maioria possui uma concha calcária, interna ou externa. E essa concha calcária, ela é produzida pelo próprio molusco, feita de carbonato de cálcio. Outra característica importante é que esse grupo, ele tem os primeiros organismos celomados. Lembra? Platelminto é acelomado, não possui celoma. Tá aqui, não tem nenhuma cavidade. Nematelminto é pseudocelomado. Por quê? Porque ele tem celoma, aqui em azul nós temos a mesoderme, mas o celoma, ele não é totalmente envolto pela mesoderme. Veja, em amarelo, endoderme. Então, o celoma tem contato com a mesoderme em azul e com a endoderme em amarelo. E por fim aqui, os moluscos. Agora, o celoma, ele só tem contato, observem, com a mesoderme. Veja, toda a parte que circunda o celoma, ela é azul, representando então a mesoderme. Então, os moluscos é o grupo, né, que traz a novidade evolutiva de ser celomados. Nós temos diversos grupos de moluscos, mas para o que nós queremos, vamos destacar três, que são o grupo dos bivalves, o grupo dos gastrópodes e o grupo dos cefalópodes. Esses são os mais comuns, são os que a gente mais vê no dia a dia. Sim, os bivalves, eles têm, por exemplo, aquelas conchinhas que a gente tem costume de carregar na praia, de pegar, levar para casa. Então ali são conchas de organismos bivalves. Por que bivalves? Porque o nome dessa conchinha aqui é valva. Um bivalve tem duas, ele é fechadinho, então bivalve, duas valvas, ok? Esses organismos, eles têm aqui, observem a concha de carbonato de cálcio, e eles têm uma diferença para outros moluscos que são mais ativos. Qual é? É que eles são organismos filtradores, ou seja, eles esperam a água entrar nos seus corpos, e essa água tem matéria orgânica, matéria alimentar, eles filtram as substâncias e se alimentam a partir delas. Por isso que ele não tem, por exemplo, sistema nervoso desenvolvido, uma cabeça desenvolvida, porque realmente não precisa. Aqui nós temos o grupo dos gastrópodes. Os gastrópodes, eles são, sem dúvida, os moluscos com maior número de espécies, os moluscos mais diversos. E os gastrópodes, eles se encontram em ambiente de água doce,
em ambiente de água salgada e, claro, em ambiente terrestre. Os mais comuns são a lesma, o caramujo e o caracol. A lesma, qual a diferença entre eles? É que a lesma ela não tem a concha calcária e essa lesma ela é geralmente terrestre. Então, aquele bichinho que tu vê em períodos úmidos no teu banheiro lá, que deixa aquela marca, ali é uma lesma, ou seja, do grupo dos gastrópodes. O caracol e o caramujo, os dois possuem então essa concha. A diferença principal é que o caramujo, nós geralmente denominamos esses organismos que ficam em terra firme. E o caracol é esse organismo, só que se encontra em águas, em mares, em rios, enfim. E por fim nós temos os cefalópodes. Céfalo, lembra lá o encéfalo do cérebro. Ou seja, os cefalópodes, eles têm uma cabeça bem desenvolvida. E essa cabeça bem desenvolvida, ela é importante principalmente para atividades sensoriais, para ele sentir o ambiente e, claro, para poder caçar, porque ele precisa ver bem, ele precisa saber onde está a presa, enfim, ele precisa de estímulos que uma cabeça desenvolvida ajuda nesse processo. Vamos lá para as partes dos moluscos. Então, o molusco, ele está dividido em 3 partes: pé, massa visceral e cabeça. Então, essas 3 partes diferentes é que vão, de certa forma, ajudar nessa classificação dos grupos. Por exemplo, nos bivalves, a cabeça ela é pouco desenvolvida, principalmente pelo tipo de alimento que esse organismo utiliza. Os gastrópodes, ele tem um pé bem desenvolvido e uma cabeça mediana. Já os cefalópodes, eles têm uma cabeça muito desenvolvida, mas todos eles terão essas 3 partes. Então a cabeça é onde se encontram os órgãos sensoriais, o pé é a parte que será utilizada para locomoção e a massa visceral é onde estão os órgãos intestinais, bem como órgãos de circulação, enfim. Então vamos agora conhecer alguns dos principais sistemas que os moluscos possuem. Digestório. Então, o sistema digestório é completo. O que significa isso? É que o alimento ele inicia na boca e ele sai pelo ânus. Então, inicia e termina dentro do organismo. Então, ele inicia lá e vai até o final, sai por outra cavidade, que é o ânus. Então, a gente chama de completo. Por exemplo, os platelmintos, como nós vimos, têm sistema digestório incompleto. Por quê? Porque inicia na boca e não tem ânus. Então, o alimento, alguma parte dele volta pela boca para ser expelido, para ser excretado. Já aqui não, aqui começa na boca e termina no ânus. Então, ele tem um sistema digestório completo, assim como nós, seres humanos, por exemplo. Todos eles possuem uma rádula, menos os bivalves. O que é rádula? Tá aqui, ó. Observem aqui que os moluscos têm como se fosse uma língua que mais parece uma lixa. E isso ajuda eles a digerirem o alimento. Ou seja, o que é digerir? É quebrar em partes menores. Então aqui está a imagem ampliada em microscópio eletrônico. E aqui nós temos a própria rádula. Então isso é fundamental para eles se alimentarem. Ah, mas aí está dizendo que bivalve não tem rádula. Claro, o bivalve ele faz o quê? Ele filtra. Para que um organismo que filtra precisa de rádula? Não precisa. Então, evolutivamente, foi sendo perdida porque esse organismo, claro, faz filtração. Então, não precisa ter rádula porque ele não utiliza nenhum tipo de material para digerir alimento, porque ele não precisa disso, porque ele somente filtra.
é como se fosse, por exemplo, a esponja, que atua da mesma forma que filtra o seu alimento. Aí, os cefalópodes, ele tem uma digestão totalmente extracelular, e os outros, a digestão começa extracelular e termina dentro da célula. Reprodução. Os bivalves, eles são dioicos. O que é, professor, um organismo dioico? O organismo dioico é aquele que tem um órgão sexual por espécie. Por exemplo, nós seres humanos, nós somos dioicos. Por quê? Porque o homem, ele tem um tipo de órgão sexual e a fêmea ou a mulher, ela tem outro tipo de órgão sexual. Então, veja, cada indivíduo, de acordo com o sexo, tem um órgão sexual diferente. O bivalve é a mesma coisa. Nós temos bivalves que, entre aspas, são machos e bivalves que são fêmeas, que são do sexo feminino. Então, cada um tem um órgão sexual diferente. Reprodução nos bivalves é externa, ou seja, não há penetração dentro do órgão reprodutor da fêmea. Ou seja, o macho, ele expele as suas células reprodutivas, assim como a fêmea, e o sexo, que é o encontro do gameta, acontece fora do corpo. Já nós, seres humanos, não. Nós temos fecundação interna. Por quê? Porque o sexo acontece dentro do corpo da fêmea. O encontro dos gametas está dentro do corpo. E direto. O que é direto? É que não tem estágio larval. Não tem nenhuma larva no meio do caminho, por exemplo. Assim como nós, seres humanos, um cachorrinho, por exemplo, não tem uma larvinha de cachorro, não. Ele já nasce no seu estágio, entre aspas, maduro, e ele vai somente crescer, aumentar o número de células e aumentar o seu tamanho. Vamos agora para os gastrópodes. Os gastrópodes, eles são monóicos. Ou seja, o mesmo indivíduo, ele tem a parte masculina e a parte feminina. Ou seja, o mesmo organismo ele tem as duas partes, a masculina e a feminina. Então, geralmente, esses organismos que têm as duas partes nós chamamos de hermafroditas. E aqui, vejam que é interno, ou seja, o indivíduo ele insere o seu órgão de copular em outro indivíduo. Então, imagina que aqui seja a cabeça, certo? E aqui está o corpo. Geralmente a reprodução é assim. Aí vai vir outro organismo, certo? Aqui está a cabeça e aqui está o corpo. Então, o organismo que está em amarelo, ele coloca os seus espermatozoides no organismo que está em vermelho. E o que está em vermelho também coloca o espermatozoide no que está em amarelo. Ou seja, ao final, os dois, tanto o amarelo quanto o vermelho, estarão, entre aspas, grávidos. Entendem? Estarão, em breve, darão origem a novos gastrópodes. Então, a fecundação é justamente assim. Um fecunda o outro. Ele tem os dois, mas não se autofecunda. É sempre um fecundando o outro. Eles têm desenvolvimento direto ou indireto. Ou podem ter um estágio larval, ou não tem um estágio larval. E por fim, os cefalópodes, que eles também são dioicos, ou seja, um é o macho e o outro organismo é a fêmea. A fecundação é interna. O que é que ele usa como órgão de copular? Ele usa uma de seus ganchos para insere na fêmea e assim libera os seus espermatozoides. Então, um dos seus pés vai ser usado como órgão copulatório. Ele o coloca na fêmea e a partir dele faz a liberação dos espermatozoides. Então, a fecundação é interna, claro,
e também é direto. Por quê? Porque não vai ter larva a ser formada nesse processo. Circulatório. Os cefalópodes, ele tem sistema circulatório fechado. O que é isso, professor? Esse sistema, ele vai ter o coração com uma bomba que vai fazer com que o fluido corra pelo corpo. E esse fluido, que no caso é sangue, ele passa sempre por dentro de capilares, de veias, de artérias, enfim. Ele sempre está dentro de tubos ou dentro do próprio coração. Já os outros grupos, como por exemplo gastrópodes e bivalves, têm sistema circulatório aberto. Eles possuem não sangue, mas hemolinfa. E nesse caso, quando é aberto, o sangue, ele em algum momento não está dentro de veias, artérias, enfim. Por exemplo, aqui, aqui o sangue, ele é liberado, a hemolinfa é liberada em uma lacuna. Então aqui, ele não vai estar dentro de artérias, de veias, de capilares. Por isso que nós chamamos de aberto, porque aqui o sangue é jogado dentro de lacunas e depois vai ser novamente pego e volta de novo para a circulação. Essa é a diferença. E tanto moluscos, tanto os cefalópodes como os outros utilizam o CO2 e o oxigênio. O oxigênio é o que eles usam e como excremento liberam o CO2. Respiração. Esses organismos respiram? Claro, é fundamental para que eles consigam ter energia e, claro, para viver. A respiração pode ser branquial, por exemplo, nos organismos marinhos aquáticos, como os cefalópodes, por exemplo, ou outros organismos que são aquáticos. Pode ser cutânea, como a que aparece na lesma. Ah, professor, então é por isso que jogando sal eu mato a lesma. Justamente porque quando tu joga sal, tu fecha o poro respiratório dela. Se ela não consegue respirar, ela morre sem oxigênio. Então, veja que maldade é matar uma lesma com sal. E por fim, o pulmonar. Esse pulmonar, ele, claro, acontece através dos pulmões. Por exemplo, nos caramujos, aqueles organismos que parecem uma lesma, mas têm uma concha e habitam o ambiente terrestre. Então, querido aluno, querida aluna, eu espero que tenha gostado e até a nossa próxima